Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais um webinar da APFM, hoje dedicado à temática da eletrificação das frotas, algo que acredito que todos vocês e todos nós estamos a passar, a ter dentro das nossas organizações o repto de olharmos para as frotas e começarmos mais ou menos gradualmente a substituir os veículos combustão, motores de combustão interna, substituí-los para veículos elétricos. Os veículos elétricos colocam-nos alguns desafios, nomeadamente, e é este que nós vamos incidir hoje, a questão dos carregamentos. E, portanto, hoje em dia, pelo menos em Portugal e nos outros países em que nós conhecemos as realidades, as redes de abastecimento públicas não são suficientes para permitir as viagens do ponto A ao ponto B e com as autonomias que os carros permitem, e especialmente em cidades, e até olhando para a malha urbana de uma cidade, por exemplo, como Lisboa, uma cidade como o Porto, ou mesmo o centro de outras cidades grandes, como Coimbra, Leiria, Faro, etc., a maior parte das pessoas vivem em apartamentos e portanto, não em vivendas ou em casas térreas onde tenham facilidade de tirar uma tomada pela janela e carregar a sua viatura. Portanto, é colocado às empresas também o desafio de, ao colocarem os seus colaboradores com viaturas elétricas, também de garantir que a utilização, portanto, os utilizadores vão estar satisfeitos com a situação, não vão resistir a essa transição e que o trabalho é feito e que uma pessoa com uma função comercial consegue ir visitar os clientes, uma pessoa com uma função técnica consegue ir fazer o trabalho técnico que tem que fazer, ou uma pessoa que tem um carro de cortesia também consegue ir de casa ao escritório e fazer o trajeto que tem que fazer. Assim, e neste contexto, nós convidamos o Luís Vasconcelos, da Liadô, para nos trazer aqui, em 30 minutos, dois pontos. Dar-nos primeiro um contexto, porque estas coisas convém sempre começar pelo início e pelo planeamento, dar-nos um contexto não só da tecnologia, mas dar-nos um contexto também do enquadramento legal que há nas questões dos carregadores elétricos, e depois então apresentar-nos um caso prático de carregadores, para que nós possamos aqui então ter estas duas metades da laranja, a parte um pouco mais teórica, depois uma parte um pouco mais prática, e tentarmos aqui termos aqui algumas luzes mais sobre este tema. No final da apresentação do Luís, as questões que os colegas que estão aqui ao vivo nos forem colocando, eu irei moderá-las e colocar o máximo de questões ao Luís Vasconcelos para que consigamos endereçar aquilo que são as preocupações da comunidade de facility managers e profissionais de real estate que nos acompanham nestes eventos. E, portanto, sem mais da minha parte, novamente agradecer a vossa presença e passar a palavra ao meu colega Luís Vasconcelos. Luís, obrigado por aqui estares e o palco virtual é teu. Bom dia a todos. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado aos presentes por terem aderido a esta iniciativa da APFM, à qual a Liadô se associa com grande prazer, enfim, dada o entusiasmo que normalmente o Miguel Agostinho coloca nas realizações que lidera, e portanto é para nós um gosto partilharmos este tempo convosco. Agradecer a todos os presentes por nos concederem uma parte do seu tempo. O tempo é precioso. Alguns, enfim, com prejuízo do repouso, pelo que vimos dos horários, das diferenças de horários de alguns dos participantes. Posto isto, iniciaríamos por para vos explicar inicialmente que alguma estranheza que pode perpassar-vos a mente, como
Alhedo, uma empresa ligada à iluminação, sempre associada à iluminação, são quase 70 anos a fabricar aparelhos de iluminação. Como é que uma empresa como Alhedo surge associada a um tema de carregamento de veículos elétricos? Bom, explica-se em 3 ou 4 linhas, dizendo que, tendo tido essa gênese como um fabricante de aparelhos de iluminação, Alhedo veio estendendo, digamos, o seu âmbito de atividade a outras áreas complementares, à medida do que foi sentido serem os interesses dos seus clientes e parceiros. E, designadamente, nas áreas dos tetos e dos pavimentos técnicos, dos sistemas de controlo para a iluminação, os stores e não só, os sistemas de infiltração de luz natural em edifícios, os sistemas fotovoltaicos, designadamente os painéis fotovoltaicos de fachadas, para dar, digamos, um novo aproveitamento e um novo sentido às fachadas convencionais dos edifícios. Coisas como, por exemplo, o WELL Building Standard, que é digamos, um protocolo de certificação de edifícios aos quais aderimos também com entusiasmo e incorporamos na organização pessoas especialmente capacitadas para fazer o acompanhamento deste tipo de necessidades hoje muito, muito atuais. E com todas estas coisas, a mobilidade elétrica era também um tema que naturalmente surgia, até porque, como veremos à frente, impacta também com as questões da iluminação. Deixamos isso mais para a frente. No caso da Alhedo, este é hoje o nosso universo. São estas coisas todas em áreas aparentemente diversas, nós encaramos-las numa perspectiva integrada e de complementaridade, e principalmente sintetizando o interesse para os utilizadores e para os investidores e para os proprietários. No que diz respeito, concretamente, às questões da mobilidade elétrica, há uma primeira grande necessidade, digamos assim, que resulta daquilo que é a compreensão pela comunidade internacional e pelos governos e as organizações da necessidade de controlar as emissões de gases, reduzindo o efeito de estufa, no sentido de, digamos, preservar um ambiente que não é infinito e precisa de ser, enfim, tratado com bastante carinho para podermos continuar a viver neste sítio espantoso que é a Terra. Há, portanto, um objetivo para 2050 da neutralidade carbónica, que é, enfim, ter um balanço nulo entre portanto, as emissões de gases de efeito de estufa e as capturas que se conseguem fazer, etc. Em Portugal surgiu o roteiro para a neutralidade carbónica. Eu vou pondo aqui alguns apontadores que depois poderão, quando receberem a apresentação e tendo interesse, seguir, porque a documentação depois é vasta, a informação é bastante e vai sendo atualizada ao longo do tempo, portanto, são naturalmente processos dinâmicos, de maneira que eu deixo estes apontadores para que possam vir a seguir. Chamaria a atenção que há aqui 2 pontos importantes. Este o site do roteiro para a neutralidade carbónica e depois este outro do Fundo Ambiental, que é a entidade gestora dos fundos e, portanto, dos meios financeiros para prestar algum tipo de apoio às intervenções conducentes digamos, a este desiderato maior de reduzir as emissões, designadamente pela utilização de veículos com baixas emissões ou veículos completamente elétricos. Encontrarão neste portal alguns avisos que vão sendo importantes, porque dizem respeito precisamente digamos, aos mecanismos financeiros que vão estando disponíveis. Designadamente, há um despacho recente, de março deste ano, o 2535 de 2021, que regula os incentivos
digamos, à incorporação de veículos de baixas emissões nas frotas. Portanto, enfim, esta é uma nota que me pareceu importante deixar para que possam encontrar informação mais detalhada. Não faria sentido aqui estar a detalhá-la, não teríamos nem tempo e creio que não seria oportuno. Há um documento que eu também reputo de relevante, é um documento alemão, mas enfim, de uma maneira geral, digamos, tido como um referencial, os alemães costumam ter os assuntos estudados com tempo e detalhe, e portanto pareceu-me interessante dar-vos esta nota de que há aqui, digamos, como que a raiz da legislação que depois vem a surgir, designadamente em termos da Diretiva Europeia e da legislação nacional, no que diz respeito digamos, ao âmbito de aplicação dos carregadores, dos sistemas de carregamento de viaturas elétricas. Como digo, o que estão a ver diz respeito à legislação alemã, mas muitas vezes serve de inspiração e digamos, motivo para a produção de legislação noutros países, designadamente em Portugal. Portanto, definem-se aqui algumas áreas particularmente adequadas à aplicação de carregadores, quer os edifícios residenciais, os edifícios comerciais, os edifícios terciários de escritório e os estacionamentos públicos. E depois, com mais detalhe, no capítulo 7 desta norma, temos um detalhe, digamos assim, analisando passo a passo os critérios que são relevantes para a fase de projeto e de incorporação deste tipo de equipamentos. Em Portugal existe legislação desde 2008 ou 2009, vai havendo legislação dispersa que vai abordando este tema. As entidades que legislam são nem sempre as mesmas, portanto, na verdade, é uma área que toca simultaneamente diversas entidades com capacidade legislativa e de governo, designadamente o Ministério do Ambiente, mas também a Direção-Geral de Energia. Enfim, há um conjunto de entidades que vão produzindo documentos legislativos sobre as diversas formas, decretos-leis, portarias, regulamentos, etc. Combinar estas coisas é efetivamente uma tarefa de fogo, e eu não tenho a pretensão de o ter feito. Fiz, no entanto, uma resenha do que me pareceu mais importante, e isto resulta no que aqui está. As grandes opções do plano determinam a obrigação de existirem pontos de carregamento de viaturas elétricas nos edifícios, nas novas habitações ou garagens. Também que esses pontos de carregamento sejam função do número de lugares de parqueamento nesses espaços e, portanto, este decreto 90/2014 vem estabelecer precisamente o enquadramento para as definições em sede de projeto destes equipamentos. Convém aqui também introduzir alguns conceitos, enfim, para que se perceba, ficam definidos os chamados operadores de postos de carregamento. Portanto, no caso da rede pública, são as entidades que instalam e fazem a manutenção destes equipamentos. Também os comercializadores de energia para a mobilidade elétrica, que são aquelas entidades que no fundo, fazem o fornecimento, enfim, o nome diz tudo, da energia para este propósito, e também uma terceira entidade, que é o detentor de posto de carregamento, que é alguém que tem um posto privado, portanto, não de serviço público, mas que utiliza energia comercializada pelas entidades que atrás referi. Passando aqui a uma outra questão dos incentivos,
Este é um exemplo, como digo, é um exemplo. Não existe, eu pelo menos não encontrei até à data, um conjunto coerente e coeso de informação. Vão existindo avisos, por isso é importante consultar os portais que mencionei para ir tomando conhecimento do que vai surgindo. Este, em particular, é um aviso que promove um conjunto de incentivos para a aquisição e instalação de postos de carregamento em campos universitários. Enfim, é um exemplo, não mais do que isso, mas quis trazê-lo porque, como digo, encontrei, quando comecei a interessar-me por este tema, há coisa de um ano, sensivelmente, fui encontrando informação dispersa. E o propósito hoje era precisamente consolidar alguma dessa informação, partilhá-la convosco, esperando que vos possa ser útil futuramente. Mais concretamente, a Comissão Técnica, a CTS 64, preparou e a Direção-Geral de Energia publicou um Guia Técnico das Instalações Elétricas para a Alimentação de Veículos Elétricos. É um documento de 2015, define um conjunto de coisas, designadamente os modos de carga, isto é, como é que é feito o carregamento, em termos da estrutura física, como é que é feito o carregamento do veículo elétrico nas diferentes soluções possíveis. No caso particular, hoje estamos focados no modo de carga 3, que consiste na ligação do veículo à instalação elétrica através de um sistema de alimentação de veículos elétricos, onde o controlo e as proteções estão localizadas no próprio equipamento de alimentação, que, enfim, é alimentado pela rede elétrica, como é natural e necessário. Com algum grafismo, estes são as diferentes soluções, e esta é aquela que nos ocupa hoje. Portanto, o equipamento é um posto fixo, dotado de um cabo, ou mais já veremos, que se liga à viatura e, portanto, a carrega em condições que também veremos mais adiante. Aqui depois estão explicitadas as outras soluções, aquelas em que a viatura transporta o seu próprio carregador, enfim, versões mistas, enfim, as mais variadas tipologias. Ainda neste documento são detalhadas a fórmula de cálculo dos lugares que devem ser dotados, da dotação em termos de dispositivos de carregamento de viaturas elétricas, consoante o número de lugares do parque em questão. E tem aqui a fórmula, que é, grosso modo, 0,9 mais 1/10 do número total de lugares de estacionamento do parque. E depois tem aqui algumas notas que podem ver, no caso de parques de grande dimensão, o número de lugares pode ser limitado, etc. E também alguns exemplos do que é que são os parques de estacionamento com zona dedicada. Não é? Centros especiais, hotéis, empresas, escritórios, por aí fora. Mas, grosso modo, como está bom de ver, do que aqui está, no caso esta fórmula é genérica, no caso de uma habitação, terá um ou dois postos de estacionamento, esta fórmula dá um carregador, que faz sentido, e, obviamente, se o número de lugares crescer, vai fazendo crescer com esta ponderação o número de postos de carregamento a incorporar. Há aqui algumas notas que devem ser atendidas do ponto de vista do projeto. Uma delas é utilizar um fator, um critério, que são os 3,7 kVAs para ponto de ligação de viatura elétrica, mínimo, porque, efetivamente, é essa, a potência que, em modo monofásico, se atinge com uma alimentação de 16 amperes, que é, digamos, o corrente, né, no caso das alimentações monofásicas.
Depois, para alimentações de outro tipo, naturalmente que as nuances são outras e as potências também são outras. Mas este, digamos, é um ponto de partida mínimo para o dimensionamento da instalação. Portanto, em sede do dimensionamento dos quadros elétricos, geral ou parcial, consoante a natureza do edifício, e das proteções a instalar nesses quadros. Depois, há aqui uma questão que também o regulador considerou importante e que me parece, de facto, de grande importância, que é balizar em valores mínimos os níveis de luminância que devem existir nas zonas onde estão instalados carregadores de viaturas. Porque, evidentemente, convém que as pessoas possam fazer a operação destes dispositivos em segurança, com a clareza de procedimentos, poderem ler instruções que estejam apostas nos locais de carregamento e que possam, se for necessário, manipular alguma coisa nos aparelhos, que o possam fazer com, digamos, um mínimo de iluminação que permita segurança no que estão a fazer. Portanto, grosso modo, é ter um mínimo de 15 lux, 1 metro acima, considerando um plano de trabalho, digamos assim, que seja 1 metro acima do pavimento. Enfim, há de ser um bocadinho mais alto do que os locais onde habitualmente estão as tomadas nos carros. Depois, há aqui um outro aspecto que também me pareceu importante destacar, que é o posicionamento das tomadas. Estamos a falar de coisas que muitas vezes estão colocadas em sítios onde há necessidade de usar águas para limpezas, etc. E, portanto, a recomendação é que, digamos, o bordo inferior das tomadas esteja colocado entre meio metro e 1,5 metro do pavimento. Depois, gostava de, posto este, digamos, preâmbulo relativamente às questões mais generalistas e dos regulamentos aplicáveis e das abordagens para projeto, no meu entendimento, há aqui uma questão que devemos encarar. Sendo esta questão dos carregadores elétricos um tema muito desafiante, porque vem colocar um conjunto de problemas para os edifícios novos. Enfim, o legislador resolveu, porque disse quantos é que eram e tal, e como é que se calcula as potências mínimas, etc. Enfim, a coisa está mais ou menos resolvida. No caso dos edifícios existentes, pode não ser bem assim, porque a potência instalada pode ou não ser adequada para a instalação de novos equipamentos com consumos que são, enfim, importantes, não são consumos menores nem despreciados. Daí nós entendermos que também falamos aqui de oportunidades. E quais são elas? Por exemplo, num caso de um parqueamento, se nós tivermos um sistema de iluminação convencional, com aparelhos, enfim, com tubos fluorescentes, com balastros provavelmente já eletrónicos, mas com equipamentos convencionais, temos uma potência instalada e um consumo de energia com uma determinada importância. Diz-nos a prática, neste exemplo e noutras circunstâncias, com outro tipo de tipologia de instalação, que a mudança da tecnologia das fontes de luz de soluções convencionais para soluções com fontes de luz eletrónicas, designadamente usando LEDs, permitem uma redução significativa dos consumos e, portanto, libertam potência instalada para outros usos. Há exemplos por exemplo, em lojas que têm quantidades muito grandes, ou que usavam quantidades muito grandes das lâmpadas dicróicas, portanto, muita potência e muito calor ao mesmo tempo num determinado espaço, justificavam, por exemplo, a necessidade de instalar um aparelho de ar-condicionado para, enfim, amenizar o espaço e dar conforto aos utilizadores.
mas aquela potência toda limitava. Nós conhecemos situações em que a mudança de tecnologia, a troca destas lâmpadas dicróicas por lâmpadas LED, permitiu libertar potência suficiente para instalar uma máquina de ar-condicionado sem fazer um aumento da potência contratada. Claro está que uma loja é, por natureza, um sítio onde há imensos pontos de luz em simultâneo, imensas fontes ligadas em simultâneo. No caso dos estacionamentos, como eu dizia, para além da mudança, digamos assim, da fonte de luz, nós podemos também acrescentar algum controle. Aqui temos duas soluções possíveis. Uma mais simples, em que a própria luminária é a fonte de luz é LED, mas ela própria está equipada com um sensor de presença. E, portanto, eu posso ter uma instalação mista com algumas luminárias permanentes e algumas outras que apenas acendem quando têm utilizadores em presença, sejam pessoas ou viaturas, no sentido de melhorar e adequar as condições de movimento dentro dos espaços. Estas soluções podem ser simples, como a que está do lado esquerdo, em que é a própria luminária que tem estas funções integradas, e pode ter outras, pode ter uma função de luz de emergência, por aí fora. Ou podemos ter soluções mais complexas, de outro gabarito, no caso de instalações com maior dimensão, em que podemos ter, como é o caso que está mais à direita, em que podemos ter portanto, aparelhos, sensores dispersos pela instalação, nos lugares que forem tidos por convenientes, aparelhos com regulação DALI, por exemplo, e ter um nível basal de luminância para a situação de vigília do parque, e depois ter frentes de onda que se vão desenvolvendo e progredindo à medida do percurso que é feito pelos utilizadores dentro do espaço. Mas tudo isto, no final do dia, resulta num decréscimo da energia consumida. E, portanto, como eu referia antes, estamos a potenciar uma utilização diferente da potência instalada. Estamos a abrir caminho a que seja possível instalar equipamentos para os quais, a priori, poderíamos sentir uma dificuldade ou uma necessidade de investimentos colaterais mais importantes. Eu diria que para este tipo de instalação, os ganhos associados à mudança de tecnologia da fonte de luz e de um sistema de controle são pelo menos da ordem dos 50% no que diz respeito aos consumos de iluminação, bem entendido. Abordamos agora, em concreto, os carregadores que a Liedo apresenta em Portugal, numa das parcerias que fazemos com outros fabricantes, neste caso em concreto, com um fabricante alemão que se chama Prast. Em alemão acho que isto se diz Pracht, mas vamos deixar a versão aportuguesada da coisa para ser mais simples. A Prast é um fabricante de iluminação, um parceiro nosso de longa data para aparelhos de iluminação destinados a aplicações bastante exigentes do ponto de vista do IP, da robustez mecânica, etc. Também muito ligada à iluminação de redes ferroviárias, com equipamentos específicos para estes propósitos, pelas características muito distintivas que têm, quer pela necessidade de separação de circuitos, quer pela necessidade de dirigir os feixes de luz em determinadas direções, por exemplo, no caso dos cais de embarque das linhas ferroviárias. Bom, mas a Prast sentiu o que creio que todos os fabricantes de iluminação têm vindo a sentir, que é todos fizemos uma aprendizagem da iluminação eletrónica, todos nos tornamos em centros de competência
da eletrónica, quando no passado as competências eram um pouco diversas, e, por outro lado, a iluminação é hoje em dia uma área que tem sofrido muitos impactos do ponto de vista económico e que fazem com que as empresas que têm esta capacidade tecnológica olhem para outras áreas no sentido de rentabilizar, digamos, as suas estruturas e os seus ativos humanos e o seu know-how. A Praste lançou eu chamo-lhe 2 modelos, que em boa verdade é um modelo com múltiplas capacidades e funções. É uma coisa que pode até crescer consoante as necessidades que tivermos ou as decisões que houver em termos de investimento inicial. Mas fixemos-nos nesta parte. Há um modelo base, que é o modelo Alpha, foi assim designado. Basicamente é um carregador de veículos elétricos capaz de fazer a carga simultânea de 2 veículos, fazendo gestão dos carregamentos. E começando nos 2,3 kW até aos 22 kW, portanto, carregando 2 viaturas em simultâneo. A parte deste, existe o Alpha XT, que é em tudo idêntico do ponto de vista da eletrónica de potência e digamos, das capacidades de carregamento, mas ao qual estão adicionadas, portanto, estão incluídas nesta versão, um leitor de cartões de radiofrequência, portanto, ele pode ler até 200 cartões com codificações diferentes, cartões estes que podem determinar o acesso dos utilizadores, digamos, ao uso do carregamento, mas também o grau de acesso. Isto é, pode ser estabelecida uma hierarquia no acesso aos carregamentos. Uma das utilizações para esta funcionalidade pode ser, por exemplo, em estacionamentos semipúblicos, por exemplo, uma loja facilitar aos seus clientes, mediante um determinado volume de compras, um cartão com um determinado tempo de carregamento, que lhes permite, enquanto fazem outras compras no espaço comercial, ter carregamento do carro, um bocado à semelhança do que ocorre hoje com algumas entidades relativamente, por exemplo, aos parques de estacionamento, etc. Uma outra funcionalidade que esta versão tem, incorpora de raiz, é um módulo de comunicação para, digamos, poder ser integrado num sistema superior de gestão, e a Praste desenvolveu, entretanto, um controlador que nos permite agregar até 20 equipamentos destes e, com isto, ter, digamos, uma forma de controle bastante ampliada, porque, simultaneamente, cada aparelho faz a gestão das 2 viaturas que podem estar conectadas em simultâneo, portanto, faz a gestão da carga dessas 2 viaturas, e o controlador que está, digamos, em termos topológicos, no nível superior, faz a gestão do conjunto dos carregadores que estão interligados. Se tivermos, como será necessariamente o caso, se tivermos para além disto digamos, um conjunto de equipamentos que faz a leitura dos consumos de cada um, então podemos de facto fazer uma gestão adequada e libertar capacidade de carga onde ela faz falta e poupar, digamos, podemos definir que se, por exemplo, num determinado sítio um carro já estiver a 70% de carga, podemos, porventura, libertar capacidade de carga para um outro que está com 10% e, portanto, não tem condições para poder ser usado no curto prazo. Esta gestão, digamos, digamos, um aspecto muito importante em instalações de maior porte, porque permite precisamente ter o controle de um grande número de viaturas e uma gestão eficaz, como é fácil de ver, quando começamos a falar
de fatores multiplicadores e de muitas viaturas elétricas, começamos também a falar de muita potência envolvida. Quer dizer, e depois, no fim do dia, para isto tudo é preciso um PT. E isso custa dinheiro e, portanto, enfim, e ainda que seja colocado, é preciso geri-lo bem para usar a energia da forma mais eficiente possível. Em termos de aspecto prático, esta é a cara do carregador de que estamos a falar, portanto, que a Liedo promove da Prast, portanto, o modelo Alpha. É basicamente um aparelho e aqui resume-se, digamos, tudo o que é fundamental neste aparelho, que é a capacidade de, em simultâneo, carregar duas viaturas. É um aparelho, de facto, de muito pequena dimensão. Aquelas luzinhas, as duas luzinhas verdes que estão ali mais ao meio do aparelho, ligeiramente para a esquerda, fazem parte de um conjunto de avisadores cujo comportamento nos vai descrevendo o estado e o modo de funcionamento do carregador. Portanto, há luzes que piscam ou estão fixas, ou piscam mais vezes, ou mudam de cor. Tudo isso depois está no manual e explica o estado e o modo de funcionamento do equipamento. Temos, para além do aparelho em si, nesta imagem não está, mas existe a possibilidade de colocar uma proteção superior para impedir a queda de objetos que possam danificar o equipamento e também os suportes morais para acomodar de forma adequada os cabos, que são elementos muito importantes na eficácia do funcionamento destes equipamentos, para que eles não se deteriorem com o uso e estejam sempre em boas condições de utilização, quer do ponto de vista elétrico e digamos, na proteção das pessoas, mas também uma outra questão que também não é, que deve ser acautelada, que é estarem razoavelmente limpos para que as pessoas não fiquem, enfim, com ar de mecânico só porque puseram um carro a carregar. Depois há uma outra solução com um apoio, portanto, um pedestal independente que permite montar o carregador em modo, digamos, independente, sem estar a aplicá-lo na parede, se não houver parede ou se ela não for conveniente para aplicar este tipo de equipamentos. Não é? Aqui uma vista com o carregador montado precisamente no pedestal, portanto, com a proteção superior e uns pequenos ganchos laterais para alojamento dos cabos quando não estão a ser usados. Estes aparelhos estão dotados com 2 cabos de 5,5 metros cada um e na ponta destes cabos estão fichas do tipo 2. São fichas, enfim, parecidas com as fichas CEE que são muito usadas nos sistemas de trifásicos de alimentação de energia. Neste caso tem uma forma peculiar e característica dos carregamentos de viaturas elétricas. Portanto, estes aparelhos, como eu disse, são adequados para uso particular ou semipúblico, não são aparelhos para a via pública, porque, como é evidente, não reúnem as condições de robustez mecânica para que possam ser usados na via pública. Enfim, aí tem que ser um outro tipo de equipamento e não é nessa área que estamos, não é desse tipo de aplicação que estamos a falar. Fazem gestão inteligente da carga e essa gestão é definida pelos utilizadores, não pelo utilizador, pela manutenção, digamos assim, pelos responsáveis técnicos da instalação, mediante um ajuste interno, veremos adiante como, da potência disponibilizada pelos equipamentos. Eles estão equipados com proteções internas, designadamente uma proteção diferencial,
e também proteções térmicas para os cabos e para proteger as baterias durante o carregamento. E são equipamentos fabricados na Alemanha, o que, enfim, de uma maneira geral, traduz um certificado de rigor e de qualidade nos equipamentos que vêm desta origem. Os aparelhos têm, digamos, estão de acordo com os principais preceitos normativos internacionais, europeus e não só. Enfim, está aqui esta lista das normas para os quais foram testados e com os quais estão conformes e, portanto, constituem uma informação muito importante para os utilizadores no que diz respeito à sua segurança. Enfim, veem aqui que respeitam a diretiva de baixa tensão, a compatibilidade eletromagnética, o uso de substâncias perigosas. Enfim, são questões pertinentes que devem ser atendidas pelos equipamentos que se instalam nos nossos edifícios e que se põem na proximidade dos utilizadores. Abrindo a porta, por assim dizer, do aparelho, é isto que se vê. Portanto, temos dois na parte de cima, aqui e aqui, dois equipamentos de proteção, quer para o veículo 1 e para o veículo 2, isto é, para proteger a saída de carga no sentido de não criar dano às baterias, designadamente controlando a temperatura. Temos aqui o conector para a ligação do leitor de cartões, no caso do modelo Alpha. No caso do modelo Alpha XT, ele já vem com alguma coisa cá ligada, e aqui deste lado está o espaço para colocar o módulo de leitura de cartões. Como se diz na legenda, no caso do modelo XT, já está incorporado. Portanto, esta é uma questão, por isso é que vos dizia inicialmente que, na verdade, é um modelo que pode ser fornecido em dois formatos, mais elementar, a versão que aqui está, ou mais equipado, a versão XT. Tem a proteção diferencial de que vos tinha falado também, portanto, à qual é ligado o cabo de alimentação, para o qual existem bocins que fazem, digamos, o encerramento adequado do cabo. E depois, aqui um aspecto importante, que é o que vos falava há pouco, que é os responsáveis pela instalação, em função da capacidade de alimentação da linha que alimenta o equipamento, irão definir quais as correntes máximas que o aparelho pode disponibilizar. E, portanto, isto impacta na rapidez da carga enfim, nas consequências. Basicamente, estes switches podem ser selecionados para as posições que aqui vêm, 10, 13, 16, 20, que se traduzem neste mapa, consoante a posição do jumper que o aparelho tem. Assim vamos ter capacidades de carga diferenciadas para potências. Por exemplo, se eu tiver uma alimentação em monofásico, não poderei alimentar mais do que 3,7 kW. Mas se tiver com uma alimentação trifásica, posso alimentar uma viatura a 11 kW ou duas viaturas em simultâneo. Muito bem, Luís. Eu sem querer estar a apressar, dizer que estamos aqui com um bom lote de questões e, portanto... Ok. Também está... Isto é rápido. Esta é relativamente rápida, esta parte. Muito bem. Ok? Um resumo das características principais. Portanto, duas fichas de carga com cabos de 5,5 metros, obviamente, cabos conformes com as normas apropriadas. São cabos longos para poderem chegar à tomada do edifício consoante, digamos, a posição em que ela esteja.
Gestão do carregamento, este é, digamos, um aspecto muito importante, porque é um aparelho que alimenta 2 viaturas em simultâneo. Segurança das pessoas, essa é sempre uma questão muito relevante. A gestão da temperatura, para que a eletrónica não se degrade e, portanto, o aparelho se mantenha em boas condições de funcionamento e com longevidade. A instalação, suponho que se percebe da imagem do aparelho aberto, é de facto muito simples. Um aspecto que nos parece de grande relevância é que com uma só baixada, com um só ponto de alimentação, conseguimos ter 2 pontos de carregamento. E isto traduz-se num benefício económico direto, quer no investimento inicial e na utilização dos equipamentos. São aparelhos com garantias alargadas, fabricados na Alemanha, a possibilidade de condicionar o acesso através dos cartões, como viram, e depois existem, enfim, modos de funcionamento, de financiamento, nos países de uma maneira, noutros de outra, por isso eu pus aí a nota, depende das políticas nacionais. Na Alemanha existem incentivos para que a aquisição destes aparelhos por particulares, por exemplo, seja completamente financiada pelos Estados Federais. Em Portugal não temos ainda essa situação, mas, grosso modo, era isto que vos queria transmitir, e tal como eu tinha prometido ao Miguel há um minuto atrás, fico disponível para as questões que tenham. Algumas poderemos responder hoje, noutras, porventura, teremos que procurar uma resposta e voltar ao vosso contacto para vos prestar os esclarecimentos todos. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, Luís. Logo as primeiras questões que saltam aqui do chat, aqui com os colegas, têm a ver com a gestão dos carregadores. E aqui, quando se fala na gestão, existem aqui 2 grandes famílias de questões. Uma é na gestão da potência de cada carregador numa ótica de dimensionamento da infraestrutura, e portanto se eu tenho que ter o dimensionamento da minha infraestrutura que é exatamente igual à soma das potências instaladas em cada carregador, o que não é muito prático, e portanto o que eu quero é ter vários carregadores que até podem estar em sítios fisicamente diferentes e portanto assumimos que não estarão todos a funcionar ao mesmo tempo, porque estão em zonas diferentes, e é para permitir esse conforto aos utilizadores. E no caso em que, quando eles começarem a estar muitos a funcionar, em que a potência total já poderia ameaçar a potência total instalada no edifício, que eles comecem a reduzir a carga que estão a aplicar, e que, portanto, obviamente, a pessoa vai ficar mais tempo à espera que o carro carregue, mas não há nenhum problema na instalação. Portanto, nesta primeira, compreender se isto é algo que se faz nos próprios carregadores, porque o que o Luís está aqui a apresentar dá um exemplo de uma solução específica de um carregador que faz 2, e, portanto, eu presumo que em microanálise o carregador faz isto nas suas 2 tomadas, mas se nós tivermos uma instalação de 10 para as alfas, como e onde é que é feito este balanceamento? Agora falando de manter a infraestrutura segura, não é? Portanto, de garantir que eu posso ter vários e que a potência não ultrapassa a instalada. Portanto, duas abordagens diferentes. No caso de estarmos a falar de um aparelho isolado, porque o problema também se coloca, reparem, o aparelho, qualquer um deles, pode disponibilizar até 22 kW. E, portanto, esta situação, na prática, coloca-se quer numa garagem particular, como num espaço maior, onde múltiplos aparelhos convivem. As abordagens são distintas. No caso da garagem particular, pelos cavaletes que o aparelho tem, eu defino qual é a corrente máxima de saída e, por conseguinte, qual é a potência máxima, sendo a alimentação monofásica são 3,7 kW, daí não posso passar e o tempo de carga será aquilo que os 3,7 kW permitirem.
No caso de eu ter uma alimentação trifásica, posso ter uma disponibilidade de potência aumentada, bem entendido, e aí o aparelho faz a gestão das cargas em função digamos, daquilo que é o estado de carregamento da bateria de cada viatura, no sentido de otimizar os carregamentos e termos os melhores resultados, limitados sempre à potência que está definida pela posição do cavalete. No caso de uma instalação mais complexa, de um parque de estacionamento de maior dimensão, onde eu preciso de múltiplos aparelhos, porque vou ter diversas viaturas ou zonas segregadas de carregamento ou o que seja, nesse caso, eu tenho que trabalhar com o aparelho, com o XT, portanto, que é o aparelho que tem o módulo de comunicação, e tenho que, a montante, instalar um controlador. Eu creio ter referi isso na altura em que estava a falar do XT, e desta possibilidade. Portanto, eu preciso de ter um controlador a montante que vai gerindo o conjunto dos carregadores. Claro que preciso ter mais coisas, designadamente preciso de ter, digamos, equipamentos que meçam a energia que está a transitar para cada linha para poder fazer uma gestão eficaz. Porque, cá está, eu defino no controlador qual é a potência máxima disponível para aquela instalação, porque eu tenho esse constrangimento de base, não é? Aquilo que eu tiver no ramal que alimenta este conjunto ou estes conjuntos de equipamentos há de estar limitado pela sua capacidade própria, que está limitada no aparelho de proteção que há de estar no quadro que o alimenta. E depois eu defino no controlador qual é, digamos, quais são os critérios de dispensa de energia dos diversos aparelhos. Muito bem. Tem a mais complexidade em termos de controle, vai ter que ser de mais equipamento. Sim, mas que ao fim e ao cabo, na aplicação em edifícios de escritórios ou em espaço de retalho, quer dizer, é aquela complexidade que infelizmente é que é necessária. E agora, não, olhando para o balanceamento da carga numa ótica de mais de gestão e comodidade da utilização. Portanto, há aqui algumas questões que perguntam, nomeadamente, se eu posso programar os carregadores ou se eu posso ter uma solução em que o carregamento é mais barato ou limitar a utilização de certos cartões, ou seja, qualquer uma destas formas ou outra, mas com um objetivo que é, por exemplo, dar mais liberdade de carregamento em horários em que a eletricidade é mais barata. Em horas de vazio ou super vazio. Sim, novamente é a montante nesse controlador, não é? Sim, isso consegue-se fazer com o XT, aqui não por causa da funcionalidade de comunicação, porque ele tem uma porta de comunicação RS435, mas pela funcionalidade do leitor de cartões. O leitor de cartões, ou seja, os cartões serão programados de acordo com as hierarquias que forem entendidas pela organização que superintende o uso da infraestrutura. E, portanto, eu posso ter um cartão, digamos assim, Gold, ou ter um cartão Silver, ou ter um cartão arco-íris, outra coisa qualquer. Portanto, e é esta, digamos, esta característica que está programada no cartão que vai determinar a facilidade de acesso de cada utilizador. Podem ser atributos de prioridade, podem ser atributos de horário, portanto, há múltiplas formas. Pode haver uma circunstância, aliás, é um exemplo muitas vezes usado, eu não quis incluí-lo na apresentação, mas é um exemplo muitas vezes usado, que é, num parque de estacionamento de escritórios, a zona da administração tem prioridades de acesso, ou seja, aquele sítio, quando o utilizador de um daqueles tiver um cartão com um acesso privilegiado, mesmo que ao lado esteja a carregar uma viatura que já lá estava há mais tempo e está com maior necessidade, aquele grau de acesso sobrepõe-se a todos os outros e, portanto, porque é suposto ser uma pessoa que precisa, cujo tempo é de tal maneira valioso que tem que carregar rapidamente para poder usar a viatura para as tarefas que tem que desempenhar. Portanto, na verdade, tudo se passa pela programação dos cartões. É nessa definição que as coisas são
são estabelecidas. Certo. E essa programação de cartões, portanto, a informação que é gravada no cartão, os cartões já têm que estar pré-disponibilizados com essa gravação. Por exemplo, eu posso ter, no caso se eu tiver um helpdesk ou um serviço ao público, a pessoa que está nesse sítio tem alguma forma de programar o cartão on demand e dar um cartão. Já tem que ter o cartão pré-gravado ou... Os cartões, em princípio, são configurados com o próprio aparelho. O leitor de cartões é ele que faz o carregamento. Portanto, o trabalho que há a fazer é, no aparelho, configurar um conjunto de cartões e depois tê-los, digamos, no helpdesk, como o Miguel referiu, disponíveis, mas já segundo tipologias. Será, digamos, a fórmula mais simples. Ou seja, não é digamos, o modo semelhante ao que acontece, por exemplo, na recepção dos hotéis, não é? Em que nos codificam a chave na altura em que nós chegamos. Aqui a codificação é feita no aparelho. Luís, peço desculpa, é capaz de haver aí qualquer coisa que está-lhe a bater aí no microfone. Não sei se é o microfone que bate na camisa, mas às vezes faz assim uma falhar. Eu vou segurá-lo aqui mais à frente. Ok, e esse controlador que fica como mestre dos carregadores, presumo que seja também da Praste, não é? Exatamente. E depois, em termos de funcionalidades, de poder, o colega, portanto, o Facility Manager que está aí na instalação, alguém da sua equipa, poder operar alterações. Portanto, isso é algo que, portanto, há alguma consola de acesso que eu possa aceder através do meu computador e fazer alterações, ou é algo que exige vir um técnico? Não. Isso depois há uma aplicação que corre no PC, que me permite conectar-me com o controlador e fazer isso. Inclusivamente, é também possível que existam aplicações no mercado que sejam capazes, porque cá está, quando isto é uma porta de comunicação série, uma RS435, ele é capaz de falar com quem se ligar lá, não é? E for capaz de o entender. Portanto, há programas de gestão de equipamentos deste tipo que são capazes de gerir digamos, o equipamento, inclusivamente transportando informação para níveis superiores de gestão. É? No caso da Praste, existem estas duas possibilidades. Aliás, quando a gama foi lançada, a disponibilidade que existia era precisamente a de ligação a um software de gestão do mercado. E, entretanto, surgiu também a possibilidade de haver um controlador próprio por causa da questão de medir as energias e, enfim, de ver os consumos locais, digamos assim. Ok. Entrando aqui um pouco mais no business case dos projetos. Nós tivemos aqui uma colega que referiu que, por exemplo, nas instalações dela utilizam os carregadores de uma forma, digamos que, eu não diria semi-pública. A questão é que existe a possibilidade de algumas pessoas, bem, sim, semi-público, sendo externas à organização, inclusive pagarem para a utilização do carregador. Penso que já se pode dizer que é um caso semi-público. E, portanto, sendo zonas centrais, isso pode também, de alguma forma, ser uma maneira de financiar a instalação e, portanto, de haver aqui alguma partilha, não só do benefício pela comunidade, mas, e a comunidade devolvendo, pagando parte do investimento. Mas há também um colega que perguntou, nomeadamente, se do conhecimento de Luísa, existirem apoios do Estado para a instalação de SAVs nas instalações das empresas. Eu penso que o Luís já tinha respondido isso, dizendo que o único caso que conhece é o dos campos universitários, é isso? Só para... Ok. Porque os incentivos, pelo menos aquilo que eu encontrei, eu não tenho certo. a pretensão de ter conseguido encontrar tudo, porque, como vos referi, a informação é muito... É um livro. Mas a verdade é que os incentivos, de uma maneira geral, estão orientados para a aquisição de viaturas. Okay. E até variam consoante, digamos, o grau de eletrificação da viatura. Portanto, no fundo, o grau de emissões diretas da viatura. Portanto, os incentivos, tal como estão estruturados, designadamente no Fundo Ambiental, vão por essa via e não tanto pelo apoio à aquisição dos carregadores eles próprios. Não é? Quanto à questão da cobrança pelo uso,
Claro que estes aparelhos não estão pensados, como no caso dos aparelhos da via pública, para que funcionam como os parques de estacionamento, não é? Não estão pensados para ter uma, digamos... Sim, não dá para fazer isso de uma forma automática. Pronto, terá sempre de ser Agora, uma forma, tem que se pagar a alguém e essa pessoa depois programa o cartão com o valor que corresponde. Não é tão claro, automático, mas eu numa diria que, recepção de um prédio, na recepção de um prédio de escritórios, consegue-se fazer isso. Mas claro, eu posso alocar um conjunto de cartões a um tempo e destiná-los a este propósito. E, portanto, associar-lhes um valor e por 2 horas de carga a pessoa ter digamos, uma quantia a pagar e usar aquele cartão. Okay. Uma última questão, porque chegamos ao final dos nossos 60 minutos. Ainda aqui nesta questão do business case, só aqui uma provocação. Não sei se o Luís tem não só uma opinião sua, ou também uma opinião formada por algumas discussões que possa ter vindo a ter nos últimos dias / semanas, se este preço de energia a galopar que temos assistido mais recentemente, se vocês já têm tido alguns feedbacks ou têm uma opinião formada sobre se veem que isto possa ter aqui algum impacto ou criar aqui algum alerta neste caminho da eletrificação das frotas. A opinião que eu tenho é esta. Nós, nesta área, enquanto utilizadores, somos confrontados com decisões que não controlamos. Isto é, o preço da energia não controlamos, o preço dos combustíveis não controlamos. Ontem atingimos, foi parangona a abertura de telediários, ultrapassámos a fasquia dos 2 euros por litro de combustível em alguns postos em Portugal. Portanto, são aspectos que dificilmente controlamos. Sendo certo que a regulamentação que impõe as metas da descarbonização está feita e parece inevitável, tendo em conta que as consequências do incumprimento destas metas também estão à vista de todos. Quer dizer, temos os icebergs a derreter, temos o mundo, do ponto de vista orgânico e físico, meio destrambelhado, e, portanto, parece consensual, pelo menos a comunidade científica indica-nos como sinais muito fortes, que ou fazemos alguma coisa para que isto mude, ou o futuro não é muito brilhante. No que diz respeito ao equilíbrio entre, os custos energéticos e o balanço que podemos fazer, pois não temos, na minha opinião, não temos uma grande capacidade de controle, a não ser, pelo exercício cívico que cada um estiver disposto a fazer e o empenho particular e pessoal que tiver, mas ou também através das organizações profissionais e de classe, etc., naturalmente, mas, quer dizer, os ganhos vistos do lado dos benefícios ecológicos, ou seja, de conseguirmos ter um planeta viável para nós e para os descendentes que tivermos, como é que se mede isso? Como é que se compara? Como é que se quantifica face aos custos energéticos? Eu tenho alguma dificuldade em quantificar. Sim. Não tenho dúvidas sobre a opção, mas tenho dificuldade em quantificar. Muito bem, Luís, muito obrigado. Há também aqui algumas questões que nós abordaremos noutro webinar, nomeadamente nas questões de segurança, de incêndios, por causa das questões das baterias, mas que levaremos esta conversa com mais cerejas. A gente começa a puxar por um lado e vem todas de seguida, e portanto eu agradeço imenso ao Luís ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui. Obviamente a todos vós que estiveram aí a participar ativamente, colocando questões no chat e vendo e acompanhando-nos nestes últimos 60 minutos, agradecemos imenso, porque ao
fim e ao cabo, é por vocês que nós fazemos estas sessões. Dizer-vos, ou recordar que a sessão foi gravada, nós também vamos partilhar as apresentações, a apresentação do Luís, e, portanto, vamos nos manter em contacto sobre este tema agora nos próximos dias, e vamos também aproveitar para vos perguntar nos e-mails que vamos enviar. Vamos aproveitar para vos perguntar que outros temas, e subtemas, e questões, e tópicos, vocês também gostariam que nós enverdássemos, porque claramente esta questão dos veículos elétricos e do impacto que isso tem na infraestrutura, nas infraestruturas corporativas, mas também para os gestores de grandes condomínios residenciais, é algo que vai estar agora na ordem do dia durante os próximos meses, anos. Portanto, vamos nos manter em contacto. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez ao Luís. E até uma próxima.